a gente compartilhar o Salmo de número 102, né? Salmo 102. Podemos cada um ler um. É um pouquinho maior esse, eu acho, né? É. Ouve a minha oração, Senhor. Chegue a ti o meu grito de socorro. Não me ocultes o rosto no dia da minha angústia. Inclina meus ouvidos. No dia em que eu clamar, dá-te pressa em acudir. Porque os meus dias, como fumaça, se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Meu coração está ferido e seco como é, pelo que a terra esquece de tanto gemer, estou reduzido a pele e osso. Sou como a coruja do deserto, como uma coruja entre as ruínas. Não durmo e sou como um passarinho solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora, furiosos contra mim, praguejam com o meu próprio nome. Pois tenho comido cinza com pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua indignação e da tua ira, pois me rejeitaste e me expulsaste para longe de ti. Meus dias são como sombras crescentes, sou como a relva que vai murchando. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de te compadeceres dela, e já é vinda a sua hora. É. Porque os teus servos estão trazendo as pedras dela e se compadecem do seu povo. Então as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória. Porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Atendeu a oração do desamparado e não me desdenhou às pressas. Ficará isto registrado para a geração futura, e um povo que há de ser criado louvará o Senhor. Pois olhou do alto do seu santuário, dos céus, olhou o Senhor para a terra, para ouvir os gemidos dos prisioneiros e libertar os condenados à morte. Assim, o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servir ao Senhor, ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. Eu clamo, Deus meu, não me deves, no meio dos meus dias. Tu, cujos anos alcançam todas as gerações. No princípio, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, como roupas tu as trocarás e serão jogados fora. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Amém. Então, são 28 versículos que compõem a oração de uma pessoa extremamente aflita, né? A pessoa que está passando um momento de muita dor, né? De aflição, né? Desfalecido mesmo. Não se tem certeza de quem escreveu o Salmo, né? Alguns acreditam que pelo que a gente leu, né, não trata-se só de uma pessoa, mas trata-se de um momento, até de uma nação, de um povo, né? Não supõe também que deva ser aquele período de exílio da Babilônia. Mas o povo de Deus passou muitos momentos assim, né? Se a gente puder tentar lembrar de alguns agora,
pelo menos na minha cabeça assim, eu lembro o povo no Egito, né? Deus disse o que a Moisés? Que subiu aos meus ouvidos o gemido, né, da servidão do meu povo. Então o povo estava servindo Faraó ali, né, com dor mesmo, com gemido, com angústia, a alma deles estavam assim, estava se apoderando daquela angústia ali, porque era uma coisa realmente 400 anos de escravidão e algo extremamente doloroso, e eles gemiam e clamavam, e esse clamor chegou até os ouvidos do Senhor, quando o Senhor chamou Moisés e enviou Moisés para essa missão. Eu também fiquei lembrando, quando a gente estava lendo agora também, aquele momento do livro dos Juízes, né? Assim, pelo menos ali uns 5 ou 6 ciclos, umas 5 ou 6 fases entre o povo estar bem e depois o povo estar cativo. E aquele cativeiro, às vezes eram cativeiros de 7 anos, às vezes eram cativeiros de 40 anos, né? Na mão de midianitas e dos seus inimigos. E eles também gemiam, como foi encontrado Gideão, por exemplo, né? Gideão foi encontrado como, né? Malhando trigo num local que nem era o local adequado, com medo de perder a plantação, medo de perder a colheita daquele ano novamente, como tantos anos, né? Exatamente, assim, eram períodos de perseguição e que aquele clamor também, de alguma forma, chegou até o Senhor e o Senhor também ouviu e deu livramento. Agora parece assim, a nossa cidade, os ladrões, os traficantes roubam, matam e a polícia prende e daqui a pouco solta, parece que é um trabalho assim meio, né? Mata, rouba, prende, aí solta, trabalho assim. Israel realmente viveu um período cíclico. Puxa, depois eu repetir se a gente podia dar uma desligada nesse ar daqui. Será, Rafa, que esse primeirinho aqui? Que eu tô me recuperando ainda, meu ouvido já deu um... Tô todo dia lavando ele, mas... Obrigadão, show. A gente percebe assim, Deuteronômio 28 é muito claro nessas questões, né, de bênção e maldição, vida e morte. Sempre foi uma opção que o Senhor colocou, no caso, para o povo de Israel, né? Eis aí, coloco diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, para que tu escolhas, né? Por que escolherias a morte, né? Escolha a vida, para que te tudo vá bem. Então, assim, o problema é que, na verdade, essas coisas a gente não escolhe muito com os lábios. Ah, não, eu quero a bênção, ou não, eu quero a maldição, porque ninguém em sã consciência escolheria isso. O problema é que a gente escolhe isso à medida das nossas escolhas diárias e o quanto elas nos afastam do Senhor ou nos aproximam. Então não adianta eu dizer que quero escolher a vida, a bênção, se as minhas escolhas diárias me levam, né, a me afastar do Senhor, ao caminho contrário. É como eu falasse assim, não, eu quero muito trabalhar. Eu estou desesperado por um trabalho. Você passasse lá em casa às 11h30 da manhã, eu estava roncando na varanda. Não adianta eu querer dizer que quero muito trabalhar às 11h30 da manhã, eu estou roncando, concorda? Se você encontra comigo 5h30 da manhã já no ponto de ônibus, é que tu vai? Não, estou indo lá estou indo no posto lá para ver se eu pego algum trabalho. Opa, esse cara quer trabalhar, né? Então, assim, muitas respostas, Deus não ouve o que a pessoa diz, mas a atitude do coração, né? Assim... Então o filho pode falar, não vou não estou a fim de trabalhar não. Pai, o outro pode falar, eu vou lá, conta comigo, pai. Aí o que falou conta comigo não foi, o que falou não estou nem afim, um pouco foi. Jesus perguntou assim, quem obedeceu? Quem o coração respondeu aquilo que de fato eu pedi? Né? Então assim, a gente vê esses ciclos realmente entre obediência e desobediência, né? Entre liberdade... Pô, muito obrigado, meu amado, muito obrigado. A gente vê esses ciclos entre liberdade e escravidão, né? Mais um fruto, aqui no caso da Antiga Aliança, da própria escolha do povo. Do que o povo escolhia, do que o povo plantava, era naturalmente o que eles escolhiam, né? Mas apesar disso, a gente também percebe um ponto inicial, um Deus que ouve. Porque todos esses exemplos que nós estamos dando, nós estamos percebendo o quê? Que existe um Deus que, apesar de ser invisível, ouve esse gemido de dor e ouve esse clamor. E responde, e intervém, quando isso sobe de forma sincera e pura para ele.
né? Então, assim, isso é algo que a gente pode pegar com esses exemplos que nós demos, né? Um outro momento que deve ter sido aqui desesperador para esse povo, imagina no tempo de Esther, quando Ramã declarou que morte a todos os judeus, no 13º dia de Adar. Ó, tá definido, vamos exterminar. Você imagina o que é uma nação ser exterminada em um dia? Como é que você acha que aquelas famílias, pessoas, filhos, gente não é um exército, a gente está espalhado aqui em Suzana, as outras províncias, né, dos persas, dos medos, mas a gente não é um exército, a gente é comerciante, a gente veio trazido por Nabucodonosor no momento de exílio, e agora a gente está morando aqui nessas cidades, conseguiu se acomodar aqui, mas a gente vai ser exterminado. Você imagina o que é esse medo? E mesmo assim eles oraram, Deus tinha um plano no seu eterno propósito, já havia levantado Esther, né? Ela intercedeu nessa questão, mas devem ter sido dias de muito sofrimento e angústia. Né? Ali a oração até vinha a resposta, hoje é mais fácil para a gente que, Deus deu livramento. Tá, Deus deu livramento. Pega 1 minuto antes do livramento chegar, amigão. Bota a temperatura, o termômetro lá. Tava 45 graus. Tava quente a chapa. O que acontece, né? Às vezes a gente olha as coisas resolvidas e a gente não tem muita noção de como aquilo foi intenso naquele momento, né? Mas independente disso, a gente percebe que além do Deus que ouve, do Deus que controla, porque esse momento nunca está mais quente do que a gente pode suportar. Só dá o que a gente pode suportar. Olha que coisas importantes então que a gente está pensando do caráter de Deus, né? Primeiro é um Deus que tudo vê e que ouve. Lembra quando Agar fugiu de Sarai? Ela fugiu porque ela não aguentava mais ser humilhada. Na primeira vez em Gênesis 16. Quando ela estava lá no deserto, quem encontrou ela? O anjo do Senhor, com letra maiúscula, perguntou, de onde tu vens e para onde tu vais? Né? E ela fala, estou a fugir da minha senhora. Né? Ele fala assim, então volta e se humilha perante ela. Né? Mas eu também farei de ti uma grande nação, e dá todas aquelas promessas a Ismael, e ela chama aquele poço onde ela estava de Beer Leroy Roim, que significava, esse é o Deus que me vê. Ou seja, Agar era uma egípcia. Ela não era uma hebreia, ela não era uma descendente de Abraão. Ela não era alguém que podia vir de uma linhagem chip, ela era só uma escrava que havia sido arrebanhada no período da fome quando Abraão desceu para o Egito. E mesmo assim, no sofrimento dela, esse Deus que tudo vê e que tudo ouve, ouviu o gemido dela. E foi ao encontro dela no meio do deserto e fez ela retornar para Sarai porque tinha um plano na vida dela. Posso fazer uma pergunta? Claro. Você, por exemplo, ela era egípcia. Naquela época, os egípcios eram escravos e depois, na época de Moisés, os hebreus é que eram escravos dos egípcios. Não, nessa época existia o Egito, mas ele não era uma nação tão poderosa quanto no tempo de Moisés. Era uma nação, era um império, mas moderado. Quando Abrão tinha faraó, tinha gente forte, mas tinha escravos. Quando Abraão desceu e houve aquele problema que ele não contou a verdade a respeito de Sarai, da sua esposa, e faraó pegou, como recompensa desse problema criado, disse que ele ganhou muitos rebanhos e servos. E ele saiu... uma dessas. Provavelmente se acredita que nessa saída ele saiu, tanto que ele saiu rico. Logo depois teve a questão da briga dos pastores dele com Ló. Então ele saiu dali, né, enriquecido. Ele recebeu muita coisa ali. Então assim, ali, Agar, que era uma egípcia, teve uma experiência com um Deus que tudo viu. Esse Deus me viu. Como poderia ver o Deus que me vê? Ela pergunta. Aí ela batiza aquele poço com esse nome, né, com aquele poço de água. Porque, caramba, esse Deus me vê. Esse Deus me ouve. Esse Deus, ele não é indiferente. Esse Deus não criou um caos e deixa esse caos se auto-administrar, não. Esse Deus tem um eterno propósito em Cristo Jesus. Esse Deus, ele é alfa e ômega, ele está, né, ele tá antes do início e depois do fim. Assim, não há nada fora dele, tudo está no controle e na soberania dele, e ele vê e ouve. E quando é chamado e invocado, né, ainda que pelo coração sem palavras, ele intervém. Então a gente percebe nesses exemplos que a gente está tentando puxar agora na memória, né, como Deus é socorro bem presente no dia da angústia ou no momento da tribulação. Isso é importante a gente refletir, porque no nosso dia da angústia e da reflexão, nós temos base para invocar, crer e lembrar, puxa vida, quantas vezes, e até quando estar com outros irmãos que estão passando por isso,
clamar junto com eles, fortalecendo, ajudando e lembrando, irmão, Deus, ele vê realmente o sofrimento. Porque a primeira coisa que o nosso homem carnal, nosso homem adâmico diz, primeira mentira que nasce do coração corrupto do homem é: Deus me abandonou, Deus não se lembra de mim e Deus não me ama. É a primeira coisa quando uma pessoa entra num sofrimento muito profundo, né? Tá lá o povo, você vai falar, pô, fala de Deus, já estou 400 anos aqui escravo, amigo. Estou catando palha, tijolo. Lembra como eles trataram Moisés? Por causa da dureza da servidão. O sofrimento faz muito isso. Quando você está num momento de angústia muito, muito pesado, né? É necessário muitas vezes que, mais do que palavras, vai sair mais o gemido de dor mesmo, que vai chegar diante do Senhor. E só o Senhor interpreta essa oração e realmente intervém, né? Embora ele use todas as coisas, o momento da dor, o momento da alegria, o momento da liberdade, o momento da escravidão, tudo isso ele vai usar para estar preparando e tratando a nossa vida. Você se sente... Na verdade, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? Né? Ali é uma questão assim... Ali é uma questão assim bem difícil, eu acho, pelo menos para mim, eu vou falar como homem entender, porque apesar de Jesus Cristo ser 100% homem, 100% Deus, né, de fato 100% homem, sede, fome, cansaço, suor, né? Essa comunhão, ele ora lá em João 17, depois mais lá na frente, né? Senhor, agora devolve aquela glória que nós tínhamos juntos no início da criação, né? Então a gente não está falando só de aquele momento é um momento muito profundo ali entre o pai e o filho, porque você está falando de um relacionamento eterno. Imagina como isso é profundo, né? A gente está falando aqui, 60 anos, 70, com 30, com 40 a gente passa uma dor de barriga, com 20, com 30, a gente já sente abandonado, como Elias falou, todos os teus servos aí morreram, agora só tem eu? Não é a sensação normal da gente pensar assim? Ué, não tem mais ninguém, só tem eu agora? O nosso sofrimento sempre é o pior, o que a gente passa sempre é o mais terrível, a nossa circunstância é que ninguém nunca vai entender, porque é o nosso lado humano, normal, carnal, nós somos assim. Né? Então, assim, se existe isso pra gente, né? E se Jesus sempre passou o pior, e aí ele passou o pior, né? Ele realmente passou a pior dor, a pior angústia, a pior solidão, como o Rafinha colocou, né? Então, Jesus sentiu a pior solidão para que a solidão que ele sentiu eu não precise sentir. Porque por mais que eu, você, cada um de nós passe uma solidão, nunca a solidão que a gente vai passar vai ser que ele passou. Porque a nossa solidão pode ser uma solidão de amigos, de pessoas de confiança, passageira, mas o Espírito Santo não saiu de dentro da gente. O Consolador está ali. O Pai está ali recolhendo a lágrima. Não é? Então, assim, ali é um caso que realmente é... A minha interpretação, desculpa, que Deus virou o rosto porque não podia ver o sofrimento. Assim, eu acho que, assim, não creio que seja bem por aí, particularmente também, tá? Porque, na verdade, quem enviou o seu filho foi ele mesmo. Deus Pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o fato de dar mesmo. É muito difícil, eu estou falando pelo menos, eu vejo muito difícil no sentido assim, não, é da minha própria limitação entender um relacionamento entre o pai e o filho eterno. Assim, às vezes as pessoas com 2, 3 linhas querem definir algo que está antes da eternidade. É bem complexo, é uma comunhão, nossa mente. É difícil de eu entender meu relacionamento com o Senhor. Eu vou entrar numa profundidade. Ali, os dois ali, você imagina. E no caso, houve uma separação para que houvesse uma junção, né? Ou seja, eles abriram para que a gente entrasse. se morresse, nós não teríamos a salvação. Não é? A gente não teria se entrado ao Pai, concorda? Então, tudo, ele morreu para que a gente tivesse
vida. Ele se empobreceu para que a gente se enriquecesse. Ele veio à terra para que a gente pudesse ir ao céu. Ele se separou para que todos depois ficassem juntos. Então ele sempre perde, ele sempre dá, ele sempre cede para que os filhos gerados possam receber tudo dele e depois voltar tudo para ele eternamente. É glória, amém. Né? Então assim, assim, quem sabe um dia o Senhor dá essa graça lá quando a gente chegar lá para ele contar para a gente como é que foi esse momento, como o Rafinha falou. Isso sim é doloroso. Né? Eu lembro que meu pai já tem 67 anos e uma vez ele passou um momento muito difícil na vida dele, muito, muito difícil. E meu pai é um cara assim, eu não via meu pai reclamar, meu pai chorar, meu pai estar rolando de dor. E nessa vez que ele me contou que ele foi dar assim uma reclamada, uma murmurada, e Deus falou ao coração dele: o teu sofrimento foi maior que o do meu filho? Ele falou: não, Senhor. Então ele suportou, ele, sabe, ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele sentiu tudo no ponto máximo. Você fala, quem mais foi envergonhado? O Senhor. Quem mais foi desprezado? Pegar tudo, foi ele. E ele pode, como ele encarna, ele pode compreender de fato o que a gente passa. Quando a gente ora, ele sabe o que é. Quer dizer, ele encarnou. Esse problema Olha só, pô. Viveu. O que é fome? Se você nunca foi um homem, nunca sentiu fome, você não sabe o que é. Agora, se você encarnou, é um homem, agora sente fome, você, caramba, senti fome, hein? Senti dor, senti angústia, senti opressão, senti... Então, ele passou por todas essas coisas e se tornou o sumo sacerdote perfeito, o autor e também o consumador da nossa fé. Olha só, né? Tudo está em Jesus Cristo mesmo, né? Tudo, então não tem como... Ele é a nossa conversa central, né? Nosso principal, nosso único, colocamos assim. Então, o que a gente está percebendo nos primeiros 11 versículos, eu vou ler assim muito rapidamente, é alguém falando assim, ó, ouve a minha oração, Senhor, chegue a ti o meu grito de socorro. A gente já reparou que muitas vezes, nesses exemplos que nós demos, esse grito chega. Esse grito chega. A gente às vezes grita e no momento de desespero acha que não está sendo ouvido. Acha que a gente está falando ao nada. Mas o nosso grito chega. De onde me verá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Jeová. Ele faz a pergunta e já tem a resposta. E ele já tem a resposta, né? Meu socorro vem do alto. Então assim, mas esse irmão tem a resposta porque ele está escrevendo um salmo depois que ele atravessou uma circunstância. Aí ele já está registrando, por isso que ele tem. É como se você passasse um momento e depois que você volta, Deus é tão fiel, meu Deus, aí você começa a escrever, você bota esse momento de angústia, mas depois você já tem a resposta, você está escrevendo aquela vida que você ganhou, aquela realidade, né? A sua história com Deus, aí você está colocando ali, né? E aqui ele começa pedindo para que fosse ouvida a sua oração, né? Então assim, não esconda de mim o teu rosto quando eu estou atribulado. Inclina para mim os teus ouvidos, quando eu clamar, responde-me depressa. Olha o que a gente falou do nosso natural. Por que ele fala, não esconda de mim o teu rosto? Porque é um pensamento muito normal nosso achar que Deus escondeu o rosto. Que ele deixou mesmo para trás, que ele abandonou. Inclusive, as próprias pessoas que viam Jesus na cruz usavam esse argumento. Ué, se ele é teu Deus mesmo, se tu é filho de Deus, parceiro, então ele vai te ouvir. Desce daí, resolve, salva-te a ti mesmo, pô. Porque esse tempo de espera, essa é a grande questão, esse tempo de silêncio de Deus, ser interpretado corretamente como ele ouviu, mas ele tem o tempo da sua resposta, é que é o grande desafio para o discípulo. Porque o natural do discípulo novo é ele parar e pensar, eu gritei e Deus não me ouviu, Deus me abandonou, se fosse Deus mesmo eu não estava nessa situação, né? Se fosse Deus mesmo eu não estava com esse barco aqui cheio d'água, não tinha onda batendo, não tinha isso, é o pensamento normal, porque ele quer, como fala o versículo aqui, ó, depressa. É para ontem, né? É para ontem. É claro que quando a gente está sofrendo também, é aquela história, né? A gente vai deitar agora meia-noite, amanhã levanta 6 horas. Você deita, rapaz, você acorda 6 horas, eu não acredito que eu dormi 6 horas. Parece que o tempo voa.
Agora, deixa dar uma dor de dente meia-noite e o médico só vai atender 6 horas para tu ver a eternidade que é a noite. Mas não passa, tem 1 ano. Meu Deus, 6 horas da manhã o relógio está andando para trás. Mas o tempo é o mesmo. A percepção é que muda. Então a nossa percepção muda quando nós estamos atribulados ou quando estamos folgados de alegria. Embora Deus permaneça sempre o mesmo, no controle. Então minha percepção tem que estar onde? Em mim, que mudo constantemente, porque já demos o exemplo aqui da dor e do sono, ou nele, que é imutável, invisível, mas real. Então, assim, é o convite do Senhor da gente olhar para Ele, né? Porque se eu olhar para o meu cansaço, vai ser rápido. Se eu olhar para a minha dor de dente, vai ser muito devagar. Eu tenho que sair das minhas referências, eu tenho que sair do meu ponto de umbigo e ter uma outra referência que não ande, que não mude, que não se altere, que permaneça. Isso é um desafio para o discípulo, é quando ele é chamado para olhar para fora dele, não para ele, não para o barco dele, não para a água que entra, não para o dia da dor, né? Então, assim, ele começa a relatar algumas questões difíceis. Ele fala, ó, esvaem-se os meus dias como fumaça. A dor deve estar muito insuportável. Meus ossos queimam como brasas vivas, provavelmente até com questões de enfermidade, né? Como a relva ressequida está o meu coração, eu esqueço até de comer. Gente, vamos ser sinceros, comer é uma coisa maravilhosa. Salomão disse o quê, né? Tem o homem comer e beber do seu próprio trabalho é uma das coisas mais prazerosas que existe, né? Você com aquela sede, beber aquela aguinha gelada, com aquela fome, comer o franguinho, comer aquele peixinho, você com aquele sono, deitar e o sono chegando, são as coisas assim que Deus fez gratuito, é maravilhoso. Você com aquele soninho, tu vai deitando assim, aquele soninho chegando, coisa gostosa, né? Aquela fomezinha, tu corta aquele peixinho, né? Você imagina algo cortar isso. Você perder o apetite de comer. Qual deve ser o tamanho dessa dor para que o alimento em si você olhe e não tem sabor, você passa a ficar desgostoso, não é assim que algumas pessoas falam? Pô, eu tô desgostoso, irmão. Eu tô, né? Pô, mas o céu tá verde, tá? Para mim tá preto e branco. Não é assim? E assim, nesse ponto eu acho a proposta do Evangelho algo maravilhoso, porque o Evangelho nos chama para olhar para Cristo, para olhar só para Ele, para não olhar para a minha própria condição, para viver dentro da minha condição fora dela. Isso é quase uma loucura para a gente. Cara, isso é quase uma loucura. É quando alguém quer entender a minha fé e fica perguntando, Rafael, eu falo, cara, não pergunta, eu não tenho como te explicar. O meu Deus é um carpinteiro, parceiro. Nasceu dentro do estábulo e morreu numa cruz. Como é que eu vou te explicar isso? Eu não tenho como, cara. Ou você vai crer ou não tem como ficar explicando isso. Tu vai entender que o meu Deus nasceu dentro de um estábulo, com o animal, morreu pendurado numa cruz, ele entrou nessa terra dentro do estábulo e saiu pendurado na cruz como um ladrão. E era um carpinteiro, parceiro. E ele é Deus, Senhor do universo. Como é que eu vou te explicar isso? Eu vou falar, se tu crê, amigo. Amém. Então, assim, é receber... Assim, quando eu falo com uma pessoa que é um pouco ateu, né, assim, né? Tem uma vizinha lá que ela, assim, ela é católica e tal, mas assim, não acredita na Bíblia por causa desse negócio, assim, é muitos livros, quem escreveu, homens são falhos, é aquela coisa, né? Mas eu sempre falo assim, mas você na escola, quando estudou, você acreditou que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? Você não estava lá. Você acreditou no que o professor falou, 2 e 2 são 4, e acabou. Agora, não vai acreditar que você abriu o mar, quer dizer, você vê o mar, onda vai, onda vem, onda vai, onda vem. Gente, olha para a natureza, pelo menos, né? Um pássaro está ali cantando, a chuva vem, o sol aparece, a lua vem. Sabe? Mas a fé realmente, né, é uma obra do Espírito Santo, né? Só quando
A gente pode falar, mas é o Espírito que convence e diz assim, ó, o que aquela pessoa disse ali é verdade. Você fala assim, não, eu creio. Você está sendo convencido pelo Espírito Santo, não por aquela pessoa. Algum dia. E o Senhor vai trabalhando para o dia da salvação, né? Então, assim, realmente a gente está vendo, de tanto gemer, estou reduzido a pele e osso, sou como uma coruja. Pô, uns documentários que aparecem aí, a gente sabe onde a coruja mora, né? Não é em local bom, né? Assim, ninguém quer ser coruja, né? Ninguém quer ser coruja, essa é a verdade. Então, assim, não consigo dormir, pareço um pássaro solitário, muitas situações de pessoas que vivem assim hoje. Mas não pessoas que vivem assim hoje, aqui era uma questão dessa dor, desse contexto que o povo de Deus estava passando. Mas, gente, quanta gente aí fora vive assim? Quando Jesus deu aquele brado e disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ué, mas pô, isso é uma festa, o pessoal tá aí, pá. Né? Como assim cansado e sobrecarregado? Agora que chegou a hora do descanso? Não, da vida. As toneladas nas costas, as culpas, tudo que se foi colocado ao longo, né? E agora aquela pessoa está ouvindo o Filho de Deus, convidando ela a se chegar diante dele e colocar todo aquele fardo pesado aos pés do Senhor Jesus e tomar o fardo dele que é leve e suave, né? Então, assim, tem muita gente. Então, uma das coisas que é difícil no dia a dia, né? Mas às vezes eu fico pensando nisso, é esse valor que a gente precisa dar, né? A gente precisa dar esse valor, assim, pedir ajuda ao Senhor, não na carne, mas ajuda ao Senhor, como o salmista falava, lembra minha alma, lembra dessas coisas, porque quando você vê isso, você fala assim, caramba, eu fiquei pensando, pô, o piloto chegou e jogou o avião. Caramba, se com o Senhor, né, se com o consolo do Espírito Santo, se com a consciência da soberania de Deus, um pai ainda assim sente no seu lado ser humano a perda de seus 2, 3 filhos, o que é alguém que não conhece a Cristo? O que é alguém que não conhece a Cristo perder em um dia sua mulher e seus 3 filhos? Que se construiu ao longo de 15, 20 anos de história e voltar para casa e entrar na casa e olhar e falar assim, não tem mais nada. Como continuar a trabalhar? Como sair no dia seguinte? O que fazer com aquelas coisas que estão ali? Aquelas pessoas não estão mais. Elas se foram. Imagina uma pessoa sem Cristo. Não tem uma esperança. Não tem uma esperança. Então, olha o valor que nós, que por graça recebemos, precisamos dar. Cara, a gente tem a graça de Deus, que sem ela a gente é nada. O Espírito Santo, Consolador, que nos conforta, que nos conduz em toda a verdade, a consciência da soberania de Deus, do seu eterno propósito, sabe? Quantas coisas e quantas riquezas o Senhor nos deu em Cristo, que às vezes estão disfarçadas no meio do nosso dia a dia, que se passam despercebidas, mas elas são demonstradas nesse momento de fatalidade. Porque às vezes a grande riqueza que a gente tem, ela aparece mais no dia da fatalidade que da alegria, vamos ser sinceros, né? No dia da alegria não tem muita diferença, tá todo mundo alegre, né? Agora vai no enterro de um irmão cristão no Senhor mesmo e de uma pessoa que não conhece a Cristo. Eu já não ia há muito tempo em cemitério, uma vez quando eu fui, fiquei horrorizado. A pessoa gritava até desmaiar, acordava, gritava até desmaiar. Isso, joga e tudo. E a gente sabe que no Senhor já tem a saudade, já tem o choro, tem a dor, né? Que é normal, a gente não está tirando lá do ser humano. Mas existe a graça, uma anestesia, existe, né, a presença do Senhor nos envolvendo, nos confortando, né? Você imagina sem Cristo. Irmãos, quem tem o Filho, disse João, tem a vida. Quem não tem o Filho não tem nada. Pode olhar assim e vai falar, cara, mas é o... Esqueci o nome do outro rapaz que era tão rico assim outro dia aí. Pô, mas tu pode ser o Eike Batista, ter tudo, mas você não tem nada.
Porque diante das maiores fatalidades da vida, você vai estar pelado. Você não tem nada. Ah, não, mas o cara tem um iate de 20 milhões. Mas o que o iate faz no dia que a mulher e os filhos morrem? O que o iate faz no dia que alguém fala assim, você tem 2 semanas de vida que você tem um câncer no esôfago? O que o iate faz, irmão? O que a Lamborghini faz? O que a casa faz? O que os milhões de dólares que Deus faz? Não faz nada. A hora que você volta, você tem um filho de 4 anos e o médico fala para você, seu filho de 4 anos vai ter 6 meses de vida. E você olha para a criança correndo e sabe que daqui a 6 meses ela não vai estar ali. Se não for um milagre de Deus. E só o fato da gente ter a graça, o conforto, o consolo para poder suportar essas situações difíceis como o povo de Deus passou aqui e que todos nós estamos sujeitos a passar, isso já deveria ser para nós um grande valor, Senhor, obrigado, porque na verdade o Senhor já nos enriqueceu em Cristo Jesus. O Senhor já nos deu tantas coisas que a gente ainda não percebeu, porque talvez não tenhamos atravessado alguns momentos tão difíceis. Atravessamos, obviamente, momentos difíceis e tudo, mas cada momento que a gente atravessa, a gente percebe que o Senhor é mais fiel. Né? Ele é mais fiel, a mão dele é mais poderosa, né? Para nos segurar. Então, assim... Eu gosto de lembrar, assim, a época que eu aceitei Jesus, quando eu vivia no centro espírita de madrugada, eu e meu marido, lá, que hoje em dia está pior, mas naquela época também já era ruim, né? Lá de São Carlos, a gente ia lá, o centro espírita de lá, como Deus nos guardava. Podia levar um tiro, podia, enfim, a gente passava pelos bandidos, tudo. Atrás de quê? Estava correndo atrás do sol. Correndo atrás de quê? E não resolveu foi nada. Quer dizer, mas depois teve a recompensa que você fez Jesus, né? Mas eu sempre gosto de lembrar, não assim como, vou lembrar sobre desgraça, não. Como da onde que tirou, né? É verdade, da poxa. Deus nos guardava sem não merecer nada. Eu não mereço nada. Mas, como ele guardava a minha vida, a vida do meu marido. Naqueles períodos horrorosos, em centro espírita. Olha, terrível. Mas mesmo assim, Deus teve misericórdia. Então, esse amor, essa misericórdia, esse cuidado, esse zelo, que é uma coisa que a gente precisa cultivar, né? Eu mesmo fico pensando assim, para mim mesmo, assim, cultivar no nosso coração, recordar dos feitos do Senhor, como disse o salmista também, né? Da obra do Senhor na cruz. Ontem a gente estava lendo aquele último versículozinho das últimas horas de Jesus na terra, do que ele passou, do que ele atravessou, do que ele venceu, do que ele deu, né? Muitas pessoas falam, né, o poder de curar, o poder disso, mas e o poder de obedecer até a morte de cruz? Eu acho que assim, o que desagrada a Deus, a idolatria e a ingratidão, né? Não ter gratidão, até no caso por Deus, né? Não ter gratidão porque ele fez, né? Você vê que a maioria dos salmos de louvor é como começam. Entrai nos seus átrios com ações de graça. Ele não fala assim, essa semana foi tudo bem? Foi bem, essa semana teve só a benção e tal. Então aí, galera, entra. E essa semana foi ruim. Então, não, ele não está perguntando a condição que eu estou. Porque, mais uma vez, se eu olhar para a minha referência, eu vou como? Essa semana foi uma benção. Aí começou o louvor. Pá! 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 Essa semana foi horrível. O louvor... Então, assim, eu não estou louvando a Deus. Eu estou fazendo uma atitude em cima de mim mesmo, pô. Se eu estou bem ou não. Se eu estou fazendo para ele, não interessa como eu estou. Não interessa se naquela semana eu fui uma benção e Deus me usou muito, ou se naquela semana eu menti, tropecei numa questão e falei. Importa o seguinte, cara, eu estou me humilhando, reconhecendo a minha miséria, ainda que tenha sido a semana que eu julgue boa ou ruim, eu vou levantar e reconhecer que só Ele é, que só Ele pode, que tudo começa nele, que tudo termina nele, que Ele é digno de receber louvor, ação de graça, independente de como a minha vida está. Né? Então, assim, é mais uma vez o convite para sair, né, do Adão e olhar para Cristo. Né? É sair dessa referência. Porque toda a cristandade hoje está baseando a sua referência em si mesmo. E aí, está uma benção, irmão? Tá. E não está, não. O que ele está falando é se está legal ou não aquele momento da vida dele. Não tem problema dizer isso, porque é normal, a gente pode falar, né, passando um momento difícil e tal.
Mas e acima disso, acima dessa questão, o meu viver diário está, irmão? Estou olhando para Cristo. Estou olhando para Cristo. Estou olhando para Cristo, irmão. Estou em Cristo. Estou em Cristo. Né? É essa questão de referência. Então, aí a gente lembra daqueles irmãos, lembra daqueles louvores mais perto. Eu quero estar. Aí você fala assim, lindo, você canta e fala assim, mas como ele escreveu? Quando ele perdeu a família toda? Puxa vida. Então esse louvor saiu, mas olha de que momento ele saiu. Quando a gente pega o Titanic ali no finzinho afundando, né? E aqueles irmãos tocando um hino e tal. Aquilo é um hino de louvor mesmo, porque tá tudo afundando. Cada um só fala, eu estou adorando o Senhor aqui nos meus últimos minutos. Porque daqui a pouco eu já parti. Então, o que vai sobrar? Vou nadar para onde? Eu vou aqui só. Então, essas questões fazem muita diferença na vida do discípulo, né? Então, é claro, né, que o Senhor tem renovação, restauração, cura, libertação. Isso com certeza, a gente afirma isso pela palavra de Deus, né? Mas é o discípulo poder entender, né, que nem sempre essas coisas vão acontecer da maneira como ele criou a expectativa na sua mente. Às vezes ele vai estar lá na fornalha ardente e o fogo não vai pegar ele. E às vezes ele vai ser queimado no fogo, como alguns discípulos foram. Né? Às vezes, por exemplo, como Daniel, o leão não vai pegar ele. Mas às vezes, como muitos irmãos no Coliseu Romano, os leões vão devorar ele. E isso não significa fracasso ou derrota. Isso não significa vitória ou derrota. Isso significa que Deus deu o livramento da mesma maneira. Ele deu o livramento naquele momento, porque ele continuou um propósito com Daniel, que estava ali no Império de Nabucodonosor como uma candeia, como uma luminária, e depois no Império Medo-Persa. E ali era uma questão, né, de que a vida daqueles discípulos que iam sendo entregues aos leões, aquela fé liberada, porque aquilo é um poder. Diziam que eles abriam os braços assim, ó. Porque os outros, quando jogavam, né, a pena normal, né, o ladrão, tudo como, o nego saía correndo, o nego gritava. O cristão não. O cristão ele parava, abria o braço assim, ó, esperando o leão entrar. Ressurreição, Maranata. Abria e levantava. Então aquilo ali era um poder de fé liberado para aquela plateia que estava ali. Eu falava assim, que fé é essa? Que fé é essa que abre o braço para o leão? Até hoje isso aqui é de Nero, né? Legal. Eu não gosto disso aí, de Nero, eu não gosto. As coisas assim era para derrotar. Que os salmistas eles não tinham ainda a encarnação do verbo, né? Uma vez ele encarnava. Então, assim, até que normal você compreender o povo clamando nesse nível aí Verdade. de grau de perturbação né, psicológico, né? Agora, porque aí eles só tinham passado por um batismo, o batismo da água, né? E quando eles atravessam o mar vermelho, eles tipologicamente é um batismo que o Senhor ali batiza o povo, né? E nós, né? Por isso que o Senhor, quando fala lá para Nicodemos que é necessário nascer de novo, aí ele pergunta se era do ventre da mãe, o Senhor fala, não, preciso nascer da água e do Espírito. Né? Então, esse batismo do Espírito, né? Esse batismo no Espírito, é quando você ganha a realidade do Espírito de Cristo. Entende? Do Espírito de Cristo. Então você agora, você não tem só o batismo da água, mas você agora tem uma compreensão do Espírito de Cristo, que é dentro disso que você falou, que ele viveu na carne como nós, ele sentiu tudo como nós sentimos. Então, mas isso é uma realidade, às vezes isso está intelectual na nossa cabeça. E um dia isso avança e ganha uma realidade no nosso viver. E aí tudo que a gente passa, a gente realmente deposita sobre os ombros do Jesus ou Cristo. Por isso que quando você fala para alguém depositar algo sobre os ombros de alguém, você tem que falar não de Jesus Cristo, porque precisa essa proposição o Cristo. Porque esse o Cristo é porque ele pode. Esse o Cristo é a questão da cruz, daquele que veio para sofrer no nosso lugar.
que veio carregar o nosso peso, o nosso fardo. Então, por isso é Jesus ou Cristo. Não é Jesus Cristo. Jesus, não, tudo bem, podemos resumir, não falar de água. Mas quando você fala de obra de Jesus, você fala de obra de Jesus ou Cristo. Jesus ou Cristo, ou crucificado, ou Messias. Aquele que veio para, como o profeta profetizou lá em Isaías 53. A gente conhece muito bem Isaías 53. Né? Aquele que levou sobre as nossas enfermidades e tal, e tal, e tal. Então, é muito comum, é muito normal a gente ouvir os salmos, você ter essa ênfase psíquica em crise. Né? Eu falo isso porque, assim, quando até você, a gente está numa caminhada, então você vai compreendendo essa caminhada do Senhor e você vê. Então, por isso que o nosso estímulo é de levar os irmãos ao conhecimento da obra desse o Cristo, dessa cruz de Cristo, da obra da cruz do Senhor. Hoje o que mais falta na igreja é essa obra fundamental, né? Por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ó. Qual era a doutrina dos apóstolos? A obra da cruz. Era só a obra da cruz. Então ficava batendo, marretando naquilo ali até ele ser introduzido no batismo do Espírito. Aí depois que ele ganha a realidade do Jesus ou Cristo, então agora nós vamos nas segundas instâncias. É porque hoje o Evangelho, ele está, né, tá muito... O burro está na frente da carroça, a carroça está muito burro, todo mundo vem para o culto para poder ouvir uma palavra de bênção, de tal. E naquela época os irmãos iam para as reuniões para ouvir a palavra da cruz, de Cristo, da obra de Jesus, do que Jesus fez, de quem Jesus era, o que ele encarnou. Tem um irmão que fala que Jesus estava trabalhando como um carpinteiro. Imagina o Senhor trabalhando como carpinteiro, esculpindo aquelas madeiras e sabendo que o fim dele seria numa daquelas madeiras. Você imagina isso, né? Entende? Então, assim, ele esculpindo aquelas madeiras como carpinteiro. O Pai é tão tremendo que já estava ali testificando a fé dele e fortalecendo o homem natural dele para ele trabalhar como um carpinteiro, vir de um carpinteiro, porque era um madeiro que ele iria abraçar e iria morrer naquele madeiro. E aquele madeiro representa o homem, né? A madeira no tabernáculo é o homem, a natureza humana do Senhor. Então, isso é muito rico, por isso que é muito compreensível você ver o Salmo, fala assim, eu estou sem dormir, mas para um homem de Deus, às vezes, que já tem 20 anos caminhando com o Senhor e está sem dormir, ele não que não podemos passar uma noite, às vezes, numa circunstância e tal, não é isso que eu estou falando, mas isso não pode ser uma rotina. O homem de Deus, ele precisa descansar no Senhor. Ele precisa ter o batismo no Espírito. Não o batismo do Espírito, mas o batismo no Espírito de Cristo. Porque é o Espírito de Cristo que é perfeito. Porque ele tem tudo. Ele sabe todas as coisas que se né? Assim, glória a Deus, O salmista, ele está nessa crise. Ele está nessa crise porque ele não tem esse Espírito de Cristo. Ele não tem. Então imagina, olha só a confusão dele nessa luta. Ele não tem ainda essa realidade. Essa não realidade tem. Não chegou para ele. Né? Isso está oculto. Não, é verdade. Né? Pegando até essa compreensão assim, dos próprios discípulos naquela fase, né? Você vê eles um pouco antes de receber essa realidade, uns fugindo, acompanhando de longe, negando, confusos, indo para Emaú, toda aquela questão que é bem como ele colocou. Mas depois que recebe essa realidade, se a gente parar para pensar carnalmente, a vida ficou até pior. Porque eles apanhavam direto, tomavam 40 chibatadas nas costas, o nego sentava além, assim, olhando o lado de humano, carnal. A pressão foi muito maior, digamos assim, no lombo deles. Mas é o que a gente estava falando, esse desafio convite de olhar para Cristo, de estar sentado com Ele lá naqueles lugares celestiais, faz com que a pessoa esteja ainda como esse salmista, mas não na realidade dele, né? Esse é que é o poder do Evangelho. Não é tirar o cara daqui, mas é o cara estar aqui assentado em lugares celestiais. E aí tem o normal, que é o que Jesus sentiu também, a angústia, a dor por sua sangue, tem tudo isso. A gente não está angelicando a coisa, não.
está tratando a coisa porque nós somos seres humanos mesmo. Mas tentando refletir sobre o verdadeiro poder do Evangelho e da verdadeira proposta da obra do O Cristo na cruz, né? Então assim, ele vem nessa pressão, sem comer, cinza é minha comida, lágrima é minha bebida, né? Ele sabe que o Senhor rejeitou, aqui provavelmente se foi a questão exílica, por aqueles longos anos de idolatria, mas o que também me deixa intrigado, mesmo ele com toda a limitação, é o versículo 12. Porque ele vem capinando, né? Ele vem pedindo para ser ouvido, ele vem refletindo sobre o momento dele assim, sem comer, sem beber, chorar, angústia, e de repente ele para e diz assim. Ele estava falando dele, né? Até o 11 ele está falando de quem? Dele. Aí ele bota assim no 12. Tu, porém, Senhor, no trono reinarás para sempre. Olha só que interessante. Então uma coisa é falar de mim, outra coisa é falar dele. De mim, eu estou assim, eu estou assado, eu não como, eu não bebo, eu não durmo, eu estou assim, né? Com toda a dificuldade desse contexto, desse momento que está vivendo. Mas de repente ele para e olha a referência, vamos lá de novo, parou e olhou. Mas tu, Senhor, porém, permanece no trono para sempre. Ou seja, eu estou morrendo de alegria, o Senhor não mudou. O Senhor não mudou. O Senhor não muda. A gente é que acha que Deus muda pela condição que a gente se encontra. Aí entra nessas questões de conflito, né? De me abandonou, isso, assim, né? E eu acho que a constância na fé é um princípio de maturidade. Né? Que às vezes a pessoa está com muita fé, mas no dia seguinte já não está. No primeiro dia, ela, se deixar, ela vai marchar daqui e pegar mendigo em Macaé e voltar a pé. Entendeu? Palavra do Senhor. Mas no dia seguinte ela não levanta da cama que é um miserável pobre segue nu. Entendeu? Então é isso aqui, ó. O princípio da maturidade é a constância da fé. É você ser de constante no Senhor. Né? Você sabe que a obra não é vã, né? E você está em constância, uma obra que está sendo feita por Ele, começou nele, vai voltar para Ele, que nós apenas somos colaboradores. Né? Que é difícil a gente falar assim, que nós fazemos a obra dele. Em parte, quando dizemos isso, sim, mas em outra parte também percebemos que é ele fazendo essa própria obra em nós e nos usando para fazer a obra dele, entendeu? É muito lindo. No final, é por isso que chega lá o ancião de coroa sentado, mas o que diz? Quando eles olham o cordeiro, eles tiram a coroa, faz o quê? Jogam as coroas, no livro de Apocalipse, né? E eles caem no chão dizendo o quê? Só o cordeiro é digno de receber o louvor, a honra e a glória. Pô, mas o cara não ganhou uma coroa? Ele não estava sentado ali, não foi Cristo que deu? Não foi que concedeu? Não foi, mas mesmo sendo algo que foi dado por ele, pelo próprio Cristo, mesmo algo que foi concedido, que foi ali timbrado no céu, mesmo assim, quando esse próprio ser, ou nós mesmos olhamos e entendemos de uma forma geral a glória, a gente fala assim, pô, mas não dá para ficar com essa coroa na cabeça. Ela tem que sair, tem que ir pro chão, entendeu? Pô, mas não dá, pô, irmão, mas foi uma bênção, mas pô, não dá para ficar com isso, tem que pegar isso e jogar, porque quando olha num contexto geral, só tem um lugar onde aquilo pode ser depositado, que é aos pés dele. Né? Então olha essa centralidade que já ocorre no céu, mas que venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. Essa centralidade tem que descer para a terra e ela tem que começar na própria igreja. A igreja é que começa centralizando Cristo, para que depois as nações e os reis da terra possam ver a sua glória. Né? O meu vizinho, só para contextualizar essa experiência dele, ele ainda não cria no Evangelho, né? Aí depois a gente começou a falar no Evangelho com ele, e ele estava algumas noites sem dormir. Aí parece que, como ele já começou a ter o contato assim, com a gente já começou a falar do Evangelho, e aí parece que as trevas começou a atacar. Parece não, ele começou a perder noite de sono, sabe? E aí a gente começou a orar com ele, e aí mesmo assim ele disse que ele não estava acreditando e tal. Aí parece que ele dormia. Aí passou uma semana, pouco depois de uma semana ele começou a acordar toda a madrugada, 4h33 da noite.
4h33 da noite, certinho ele acordava, 4h33. Aí ele jogou na internet, 4h33, é o horário que as pessoas fazem macumba, jogou no Google. Aí ele não achou nada. Aí ele ficava todo dia, 4h33, e não conseguia mais dormir até a hora dele trabalhar. Aí ele disse que uma madrugada o Senhor foi e falou assim com ele. Ele ouviu, aí ele, por que você não ora? Aí ele disse que ele decidiu orar. Quando ele veio, ele acordou de manhã, ele estava na posição que ele estava orando, ele acordou às 6 horas da manhã, sem saber por que ele parou daquele jeito. Aí dali por diante, ele, pra gente ver como é que é o poder de Deus, né? O poder de Deus, quando a gente dá a voz mesmo ao Senhor, irmão, a gente não pode aceitar. Eu estou falando isso porque o Rafa falou dessa questão de 70% das pessoas que não conhecem. Isso, né? A questão do remédio. A gente não pode aceitar essa indústria farmacêutica, porque eu vejo que isso, sabe, o que acontece é para dopar as pessoas, sabe? As pessoas não andar na sua sã consciência, andar sóbrio. O Senhor, o Evangelho, ele é poder de Deus, como o Rafa falou mesmo. Ele é um poder de Deus. Quando nós estivermos enfrentando essas circunstâncias, precisamos ter a total confiança de ir ao Senhor, que Ele é a solução. Sabe? Embora que a gente vá passar por circunstâncias que o próprio Senhor provoque, mas que a gente não entre para que a gente ande, sabe? Nesse doping. Deitar em paz verdejante. Sabe? Porque eu vejo que esse século quer nos deixar, sabe? De forma onde a gente não ande sóbrio diante do Senhor, sabe? Exceto os casos de doença, né? E tal, constatada com médico e tal, não estamos anulando aqui isso. A gente está anulando as preocupações e circunstâncias que sabe que são para nos atribular. Não estou tirando as doenças psíquico-somáticas que existem, realmente precisam de remédios para isso e tudo mais, até para equilibrar a questão neurológica e tudo mais. Não é isso, a gente entende e tem esse equilíbrio. Mas se for algo, a gente também precisa ter outro equilíbrio do outro lado, que a gente precisa reconhecer o Senhor, que Ele é esse sustento. Então por isso que eu trouxe esse exemplo é uma pessoa que era incrédula e ela experimentou o poder de Deus, sabe? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E olha só que interessante esse exemplo que o Pablo trouxe, porque ele falou assim, a gente fala assim, pô, alguém que não consegue dormir. Mas ele falou, eu lembrei de novo do que eu disse, que 70% lá da pessoal toma Rivotril para dormir, né? E outro dia uma pessoa me contando isso, eu comecei a perguntar, o cara toma, aí eu fiquei curioso, porque eu mesmo, embora eu agradeça ao Senhor o meu sono, Senhor, obrigado pelo sono, mas quando você vai vendo essas coisas, esse agradecimento aumenta. Porque para mim é uma coisa assim, meu irmão, pô, eu tô chapado, deitei e dormi, pô. Quando você começa a conversar com as pessoas que estão ao teu redor e vê que o cara não dorme, o cara agitadão tem que tomar uma paradinha daquela para ele dormir, senão ele não apaga. Ou ele levanta 4 horas da manhã e não dorme. A pessoa não consegue ter a paz, o sono do justo, como disse Davi. Deito-me e logo pego no sono, porque o Senhor é comigo. Aí o que acontece? Cara, isso vira uma gratidão. Assim, é o que o Pablo falou. É uma realidade que vai se aprofundando. A gente já dá graça pelo sono. Mas você vai dar uma graça diferente. Porque você vai falando, caramba, no mundo que se vive hoje, no estresse, dormir é poder de Deus, dormir. É uma bênção de Deus. Né? Um ambiente de paz em casa, cara, é uma bênção de Deus. Que maravilha, né? E às vezes uma pessoa vem para o Senhor por causa de um sono. Quer dizer, o meio, né, que o Senhor cria ali, né? Que é algo... Salmo 3, número 35. Eu que me pego no sono, porque o Senhor me sustenta. Aí, tá vendo? Uma maravilha. Valorizar essas coisas bem... O irmão Clécio, que já foi do Senhor, ele falava que quando ele ficava sem sono e tal, que ele gostava às vezes de um filme, nesse quando você vê um filme de ação, você fica às vezes meio, né, aí você pega a palavra para ler, começa a ler a palavra, rapaz, como o sono vem. Isso é certo, E a televisão, a gente fica olhando.
É verdade. Aí ele, né, consegue olhar para o Senhor. Né? Ele fala, o teu nome será lembrado de geração em geração. Ou seja, tudo isso vai passar. Mas essa referência, Isaías olhou e o Senhor está sentado no trono. Né? E, alto e sublime trono, perfeito. Né? João olhou, viu, né, o trono. Então, essa visão do trono, do governo, da soberania, é uma visão importante. Que às vezes no nosso dia a dia, né, claro que a gente, atribulado pelas circunstâncias, pode se perder um pouco, como a gente começou falando aqui, né, no início, sobre a questão do estresse, sobre a questão das preocupações, né, o que tem que fazer. É que o evangelho é muito simples mesmo, eu que sou muito complicado, porque assim, é bem se você for assim, ó, não se preocupa com o que comer, o que vestir, esses negócios dos ímpios e tal, olha, tá vendo o passarinho? A gente lê aquilo, a gente não imagina que aquilo ali é o poder de Deus. Caraca, não tem como um ser humano viver livre de todas essas coisas se não for o poder de Deus. O que Pedrão fala lá? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Só que olha só, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, toda. Isso é poder de Deus, não tem como chegar, não, isso não dá para fazer, o homem natural não faz. A gente não consegue fazer na nossa própria força. Senhor, toma isso. Depois a gente está lá na situação. Senhor, é aquele conflito que a gente vive na nossa vida, né? Não, agora eu não vou me preocupar com isso. Senhor, está em tua mão. Daqui a pouco tu está lá pensando e tal, não sei o que, aquilo ali. Porque é o poder de Deus que consegue realmente liberar, né, o homem dessas coisas que o escraviza, né? Então, assim, é claro que a gente sabe que o álcool tem um poder destrutivo, mas a gente vê nos últimos dias a preocupação tendo um poder destrutivo, botando muita gente de depressão. Porque, né, pânico. Você já viu, vocês que estão um pouco já mais de idade, lembrar pânico disso, pânico daquilo, não sai daquilo. Há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha essa quantidade de coisas, né? Até hoje eu tenho pânico, eu não ando em barco, mas nem me pagando. Mas... Porque eu lembro do Titanic. Mas... Eu lembro do Titanic, eu não ando em barco de jeito nenhum. Mas são questões normais, que sempre tiveram. O medo de um barco, o medo de uma altura. Hoje a gente está falando da pessoa que tem medo de sair de casa, tem medo disso, tem medo de engordar. O medo tomando uma forma que as pessoas... Paralisada, é isso que eu estou querendo dizer. Não é o medo normal, eu tenho medo de altura, eu não subo lá no alto daquela lá, não trepo em árvore. Isso sempre existiu. São os medos normais de cada pessoa. Mas temperamento da pessoa, mas hoje o ser humano está sendo levado, né, a uma questão de escravidão. Na verdade, parece que ele está se tornando mais livre. Pô, agora, né, todo mundo tem acesso a tudo, internet, agora você tem isso, agora você melhorou um pouco de vida, agora todo mundo tem isso, tem assado. Então, parece, você olhando carnalmente, que as pessoas estão podendo viver coisas, só que, na verdade, estão sendo tragadas pelo sistema satânico. Na verdade, esse sistema está engolindo todo mundo, porque ele engole. Quando ele dá aquele queijinho, o cara já pensa assim, será que amanhã vai ter? Já pegou a preocupação. Pegou a preocupação, pegou o fiado, acabou, meu irmão. Está na algema. Entendeu? Quando, na verdade, é aquilo. E amanhã, Senhor? O Senhor proverá. Aí isso quebra. E o cara que está vivendo assim, ele não está dentro do sistema. Porque o sistema não compra ele. Mas e se falir a Previdência? Mas e se aquele plano de saúde quebrar? Mas e se não sei o quê? Mas olha, e se agora desvalorizar 86 bilhões de novo? Mas e se agora? E a comunidade dá um tiro e se... Quer dizer, viver numa paranoia, entendeu? E na verdade é claro que nós temos a prudência, vigiar e orar, mas é uma questão interior do poder de Deus. Você vive no mundo, mas você não é daqui. Olha só, né? Rafael. Eu andava para todo lado a pé. Eu não entrava em carro, mas não andava era só a pé. Porque a gente derrapou em Cachoeiro do Macacu, o carro quebrou a mola mestra, colou a ribanceira. Ninguém se machucou grande coisa, não. Só um ralinho. Deus guardou. Mas para eu vir de Friburgo para cá,
grito no ônibus. Mas botava um travesseiro no meu rosto para não espantar as pessoas, né? E eu fiquei um ano que eu não andava em Caramba, carro. que bravo. Aí uma psicóloga disse para mim assim, eu não vou te cobrar não, Alice, por telefone. Você tem que vomitar tudo que você tem na sua cabeça. Quando você está ruim do fígado, que vomita, você está limpando o teu fígado. Você vai vomitar da cabeça, isso, vai falar para todo mundo, falar para a minha pessoa que ninguém aguenta mais. Você está no fígado do mercado, no fígado do banco, vai falar, aconteceu isso, assim, daqui a pouco comecei a andar no ônibus. Mas essa psicóloga foi dada por Deus mesmo. Você tem que tirar, você tem que vomitar, quer dizer, vomitar, você tem que falar. Porque se você não fala, as pessoas, verbaliza. Fica ali, né? Aí vai Você daqui. fica encucado. Eu aprendi isso com essa psicóloga. Aí eu comecei a andar de Mas ônibus. imagina um ano que a senhora levou, hein? Imagina quantos anos, muitas pessoas podem estar nessa condição, né? E não andar. Vai juntando, vai aumentando. E vai juntando. Eu sempre essa dica para a pessoa. Então, muitas doenças hoje, como o Paulo falou, não são doenças de verdade mesmo, mas são doenças mentais que, na verdade, foram incutidas por pensamentos, medos, formas. A pessoa era sã, mas hoje, né, está bem desequilibrada. Então, assim, ele diz assim, ó, tu te levantarás e terás misericórdia de Sião, pois é hora de lhe mostrares compaixão. O tempo certo é chegado, pois as suas pedras são amadas pelos teus servos, as tuas ruínas os enchem de compaixão. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor reconstruirá Sião e se manifestará na glória que ele tem. Olha só que interessante. Aqui, nessa oração, ele falou dele, ele fez um pouquinho do que a senhora falou agora, né? Ele começou a oração desabafando, né? Ele falou, ele gritou, ele falou que tinha que ser depressa, né? Ele falou que o coração dele estava como uma cera, ele estava na pele e osso, e ele foi colocando para fora o estado dele. Por dentro. Depois ele parou e olhou o Senhor. E começou a falar do Senhor, mas o Senhor não. O Senhor está no trono, o Senhor permanece, o Senhor é fiel de geração em geração. Começou a falar do Senhor. Agora ele começou a falar do plano do Senhor. Olha que interessante. Ele fez um círculo, né? Olha só, ele começou como a gente começa. Ele devia estar atribulado. Ajoelha, como é que a gente normalmente começa a oração quando está, né? Você não vai começar, você começa já vomitando aquela parte, né? Então começou vomitando, falando dele. Daqui a pouco, engraçado mesmo quando a gente está orando, né? O Espírito vai dirigindo, vai tomando a gente. Porque ele parou e, como aí? Eu não vou ficar orando para mim mesmo, né? Então ele vomitou aquilo e olhou para o Senhor. Mas o Senhor, sim. Agora ele parou, ele está olhando para o Senhor, mas está olhando agora para a obra do Senhor. E fala assim, não, porque é tempo do Senhor reconstruir Sião. É chegada a hora. Não porque ele quer depressa. Não por causa do sofrimento dele. Não por causa da hora e do tempo dele, mas por causa do tempo de Deus. Então a oração agora mudou. As coisas vão ser feitas não porque eu estou vomitando minha tribulação, mas porque eu olhei para Deus, entendi seu eterno propósito e estou orando segundo o seu tempo e a sua vontade. Se alguma coisa pedida for segundo a vontade dele, vos será feita. Né? Então olha só como é que está circulando aqui a oração, né? Tá andando. E aí quando a obra é feita, olha o que acontece, conversão. Porque, né, ele diz assim, que virão os reis da terra ver a glória do Senhor. Né? Ou seja, nações vão se aproximar, reis vão se aproximar. Né? Olha que coisa interessante. Né? Então ele bota assim, escreve isso para as futuras gerações. Versículo 18, olha que coisa importante. Puxa vida, eu tenho que avisar os meus filhos. Eu tenho que avisar os meus netos. Eu tenho que avisar os bisnetos e aos filhos dos meus bisnetos que ainda que eles passem os momentos mais difíceis e sejam atribulados e sejam atravessados por dias difíceis, que eles não esqueçam de olhar para o Senhor e perceber que Ele está no trono e entender a sua obra para orar segundo a sua vontade. Registra isso aí agora, que é importante para que os outros, para que nós que estamos aqui hoje nessa noite lendo,
Lembremos disso também. Puxa vida. Então adianta eu estar desesperado orar no meu desespero? Não. Essa oração do meu desespero é só meu desabafo. Esse desabafo que eu estou falando ali com o Senhor, um desabafo com o Senhor, ele vai ter que chegar onde? No Senhor. Uma hora eu vou ter que olhar e falar assim, meu irmão, eu posso estar assim, mas Ele está eternamente sentado no trono. Você falando que Ele está eternamente, você está reconhecendo a grandeza, a soberania. Exatamente. Aí, quer dizer, você não pode fazer nada. Quando você vê isso, você vê o quê? Se está tudo assim e Ele está ali, se Ele está no controle, tem um plano. Se tem um plano, tem uma vontade. Se tem uma vontade, eu vou orar o quê? Da forma que está tudo aqui, depressa, correndo para resolver meus problemas, ou segundo a vontade dele, do seu eterno propósito. Então a nossa oração muda. A nossa oração passa a nascer de outro lugar. Na verdade, ela sai da terra, mas nasce no céu. Não é assim? Então, ele está experimentando, esse discípulo, esse salmista está garimpando isso, né, na vida dele, né? Então ele fala assim, do seu santuário nas alturas, o Senhor olhou, olha o que a gente falou do Deus que vê, né, logo no início, dos céus e observou a terra, para ouvir o gemido dos prisioneiros, né, e libertar os condenados à morte. Assim o nome do Senhor será anunciado em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Então olha só, ele ouve, mas quando a pessoa é liberta, ele pouco vai entender. A coisa mais engraçada é isso. Você está lá, o povo no Egito, aí Deus libertou o povo. Você acha que o povo ali entendeu quem é Deus, o Senhor? Não entendeu nada, parceiro. Só um chicote que batia bonito, agora não bate mais. Eu estou feliz da vida, estamos todo mundo saindo daqui e nunca mais vamos ver esse faraó na vida. A sensação é essa. Putz, que droga, glória a Deus, essa cocaína não me pega agora, eu estou livre do álcool. Eu não estou conhecendo o Senhor, não conheço nada. Eu só estou sendo arrancado, né? E ao mesmo tempo está sendo arrancado algo de dentro de mim que me aprisionava. Agora eu sou chamado para conhecer a grandeza da vocação. No caso dos 6 leprosos, proporção 10 foram curados. Um voltou em questão. Exatamente. Assim, nisso, Rafa, fechando aqui para chegar onde você falou, na verdade, muitos são chamados. Mas, na verdade, que vão compreender aquele propósito depois e entender, são poucos. Eu quis dizer assim, Não, então eu concordei com ele, são poucos. são poucos. Você... O pessoal saiu da escravidão. Isso. Os leprosos foram curados. Mas só um que permaneceu querendo agradar a Deus, né? Agradecer. A gratidão ali tem muito mais do que a questão da gratidão. Tem do reconhecimento de quem é, do que fez. Então, O outro só quis a cura. por isso que eu falei, perfeito o que ele colocou. Perfeito, exatamente isso. Contextualizando ali com aquele povo, o que acontece? Você sai, que a escravidão dá uma continuidade, você percebe melhor, é muito engraçado. O tempo todo, quando a coisa não acontece como o povo quer, eles querem fazer o quê? Voltar para lá. Então, na verdade, a prisão, o que eu estou falando, na verdade o chamado é olhar. Era sair, era parar de olhar a coisa segundo o seu ponto de vista. O evangelho é sair para fora de. Então, assim... Se essa reflexão, por exemplo, ele estava vomitando, né? Falando, se resolvesse ali rápido... Acabou, pô. Acabou. Mas aí, daqui a pouco, ele já não ia reconhecer Deus, né? Ele fez esse... Olhando para Deus, para depois ver o propósito, aí é uma coisa mais duradoura, a maturidade. Exatamente. Não é só aquela coisa, Deus me dá, resolve, mas aí não tem o conhecimento, não tem... Por que você acha que Deus não trabalha nessa velocidade do versículo aqui, que ele colocou aqui, ó, no versículo 2, depressa? No 2 ele fala assim, depressa. Por quê? É aquela questão bem simples. Da mesma forma que a gente adia a vontade dos nossos filhos, se meu filho pede uma coisa, eu sempre procuro adiar a vontade dele. Né? A gente sabe além, né? Porque a gente sabe que isso é algo que é do... né? Tá ali no ser humano. Então, olha só. Você tem uma lição muito rápida. Aquele aprendizado, ele é muito superficial. Não é assim? Você tem que meditar. Muitas vezes, se a criança volta direto. Mas aí, volta de novo, pratica. Quando você tem uma intervenção mais
Dura, mais firme. O que acontece? Tende a durar um pouquinho mais. Embora o ciclo da criança ainda seja, né, bem rápido. Daqui a 2 dias pode voltar naquela ação, mas... E quanto mais uma experiência forte, mais aquilo, como você falou, tem questões que marcam, a ponto de não andar num navio, não andar no ônibus, por exemplo. Tem coisas que, como o Davi, que passou aquela experiência com Betseba, nunca mais. Marcou tanto a vida dele que, caraca, amigo, eu não quero... Tá, aqui eu quero passar 300 milhões de distância. Entendeu? Como vários exemplos, como o próprio depois Sansão, com seus olhos furados vendo aquilo tudo, você imagina o que ele deve ter pensado, se eu pudesse pegar e nunca ter passado perto dessa Dalila da vida. Ele, assim, ele pecava sempre com os olhos, que ele via a mulher bonita e tal, aquela coisa toda. Aí ele foi furado bem só. Quer dizer, bem no objeto que ele teve o pecado. Não, e na verdade é o seguinte, ele morreu cego. Na verdade, ele perdeu o físico que ele já tinha perdido espiritualmente. Sim, isso aí foi consequência. Ele já perdeu os olhos espirituais, então perdeu o físico. Para ver como ele estava espiritualmente. Quando ele ficou cego, ele viu como ele estava espiritualmente. Esse herói da fé, nem de Hebreus, né? Ele é um herói da fé. Ele é um herói. Mas ele matou. Mas você sabe por quê? Para que ele foi chamado? Quando o anjo apareceu para a mãe dele? Você será chamado para começar a destruir os filisteus. O chamado de Sansão era um juiz de Israel que tinha o objetivo de libertar Israel, e ele não ia finalizar, mas ele ia iniciar a destruição dos filisteus, que era o povo que oprimia Israel. Então ele morreu, mesmo na sua morte, cumprindo o seu chamamento, mais na sua morte do que em toda a sua vida. Então, assim, a salvação de uma pessoa, agora a gente aceita Jesus, mas tipo assim, tem que cumprir o que foi o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Vamos dizer assim, Deus chamou você, vamos dizer assim. Essa pergunta para 9h42 pegou agora, irmã. Agora você foi no profundo. 9h42, o irmão falou 9h45. 3 minutos. Vamos deixar. Vamos anotar. Vamos refletir, ler, né? Pensar, porque o Senhor também vai falando com a gente ao longo das circunstâncias da semana. Já vai até nos respondendo, né? Quando chega na outra segunda, de repente você mesmo já tenha esse registro. É uma coisa que ele morreu cumprindo o chamado, né? Agora, se a gente não cumprir o nosso chamado... É amplo, essa questão é bem ampla. Ela é bem ampla. Então, assim, ele fecha, na verdade, né, até no versículo 26, ele diz, ele reconhece que o Senhor firmou os fundamentos da terra, que os céus são obras das mãos dele, mas ele também, profetiza. Porque ele bota aqui, eles perecerão, mas tu permanecerás, envelhecerão como vestimentas, como roupa te será trocado. Pedro usa essa expressão explicando a criação de novos céus e nova terra. Porque aqui ao mesmo tempo que ele está orando, olha só como é que acontece, né? Vomita, olha para o Senhor, entende o plano, ora segundo a sua vontade e agora já começa a profetizar a vontade. Já vai para o futuro. Porque o que acontece? A terra, irmã, não vai ser destruída como as pessoas dizem assim, terra planeta. Vai vir o fogo, como está predito. Veio a água, como o Pablo colocou, agora vai vir o fogo, o juízo do fogo, como Pedro coloca. Mas esse juízo, na verdade, é a troca, é como uma roupa, que ele está falando assim, uma roupa que fica velha. Vai trocar. Mas a terra em si, planeta, terra, continua. Vai ser uma roupagem. Uma roupagem nova. Novos céus e nova terra. Quando a Nova Jerusalém desce lá em Apocalipse, ela chega até próximo de tocar o quê? Jerusalém. Na terra, o chão. Está descendo uma cidade do alto. A cidade celestial está descendo. Irmão, olha quanta coisa tem aí nisso aí, que a gente só agora... tem muito mistério aí, né? A cidade, foi preparar lugar. Mas agora tem uma cidade descendo. Olha só. Essa cidade tem um rei. Nós nem viemos, que E nós vamos reinar. Queremos reinar.
Queremos isso aí. Vamos ver o que a gente precisa para isso, né? Vamos lá, vamos. Mas aí fechou, né? Então ele bota assim, ele fecha no 27, mas tu permaneces o mesmo e os teus dias jamais terão fim. Então ele mais uma vez fecha naquele único que é o início e o fim de todas as coisas. É o Senhor. O Senhor permanece sempre o mesmo. Os filhos dos teus servos terão uma habitação e os seus descendentes serão estabelecidos na tua presença. Tem questões aqui de contextos históricos da época e questões também proféticas do fim, né? Mas ele termina um salmo de alguém confuso, aflito e atribulado, que passou por tudo isso. Irmão, Deus é o que no final? Ele é lindo, né? O título do salmo é Arrependimento e Esperança. Mas ele não é lindo? Quando você fala assim, esse Deus é o quê? É lindo, ele é maravilhoso, ele é perfeito. A gente começa a vir os adjetivos para a gente falar para ele, né? Que ele é digno mesmo, a gente... Grato a ele. Grato a ele,